apreensão em São Paulo, no Paraná, em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Dario Dorigan, afirmou que o monitoramento das fintechs permitiu combater o crime organizado no andar de cima. Ele disse que com a iniciativa foi possível focar o financiamento das facções. Um ex-alto funcionário da CIA, acusado de fraude, foi preso com 40 milhões de dólares em ouro. Ele também estava com 2 milhões em espécie e mais de 30 relógios de luxo. Segundo a investigação, David Rush falsificou diplomas universitários e mentiu sobre a experiência militar para atuar no governo dos Estados Unidos. A Bolívia enfrenta uma das piores crises das últimas décadas em meio a atos que bloqueiam estradas e isolam La Paz. O abastecimento de alimentos, combustíveis e insumos hospitalares está comprometido. Camponeses e sindicatos exigem a renúncia do presidente Rodrigo Paz, que assumiu o cargo há 6 meses. Nesta semana, o governo já obteve aval do parlamento para usar o exército contra os manifestantes. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 7 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos no ar com o CBN Esportes, hoje, quinta-feira, dia 28 de maio de 2026. Seleção brasileira agitadíssima hoje na Granja Comari. Daqui a pouco a gente vai trazer os destaques também. E, é claro, trazendo tudo sobre o time do seu coração. E começamos justamente falando do Brasil. O médico Rodrigo Lasmar anunciou o resultado do exame feito na panturrilha direita de Neymar. Trata-se de uma lesão de grau 2 que vai demandar uma recuperação de 2 a 3 semanas. Dessa forma, Neymar está fora dos amistosos contra Panamá e Egito e é dúvida para a estreia da seleção contra Marrocos dia 13 de junho. A informação do GE. Globo é que Neymar não será cortado. Mesmo se perder os 2 primeiros jogos, a volta programada ainda é para a fase de grupos e Neymar não será cortado da seleção brasileira para a Copa do Mundo. E daqui a pouco tem Casemiro, o capitão da seleção brasileira, que vai falar aqui na CBN Campinas. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. A fumaça preta e branca já saiu anunciando o novo técnico ou não? Ainda não, Júlio. Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes. A diretoria da Ponte ainda segue em busca de um novo treinador, mas o cenário financeiro dificulta o acerto com um novo profissional. Márcio Zanardi e o ex-jogador Danilo, que já comandou o Pouso Alegre no Campeonato Mineiro, são nomes que estão na pauta, mas também estão aí com um certo receio por conta de tudo que acontece no estádio Moisés Lucarelli. Edson Boaro, o Abobrão, foi publicado, o contrato dele no BID como auxiliar técnico. Caso não tenha nenhum treinador até o duelo contra o Botafogo, a Ponte vai com uma solução caseira pro duelo contra o Tricolor de Ribeirão. Na Conference League, o Crystal Palace conquistou o título. A equipe inglesa venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0 na última quarta-feira na Arena Leipzig, na Alemanha, e ficou com a taça. O título foi marcado pelo Jean-Philippe Mateta. E agora o destaque de Bruno Faria. O Corinthians se despediu da fase de grupos da Libertadores com uma derrota para o Platense da Argentina por 2 a 0 na Neoquímica Arena. O Timão já tinha o primeiro lugar da chave assegurado. Nesta quinta-feira,
O Palmeiras vai lutar pela classificação para a sequência da competição, jogando em casa às 19 horas contra o Júnior Barranquilla da Colômbia. Um empate garante o Verdão nas oitavas de final. E mesmo com a derrota, a equipe pode se classificar desde que o Sporting Cristal não vença o Cerro Porteño. O Santos está mais perto de conhecer o seu adversário na fase de playoffs para as oitavas de final da Sul-Americana. E no São Paulo, o presidente Harry Macis se reuniu com um empresário para discutir, quem sabe, a transformação do clube em uma sociedade anônima do futebol. Filipe Luiz é o novo técnico do Mônaco da França. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano e do jornal francês L'Équipe, o treinador chegou a um acordo com o time europeu hoje e vai assinar contrato até 2028, hein? Vai morar no Principado. A negociação com o Filipe Luiz foi conduzida por Thiago Escuro, diretor esportivo do Mônaco e CEO do Red Bull Bragantino. Ele tem os dois empregos? Ex-CEO do Red Bull ex-CEO do quê? Pô, gente boa, hein? Imagina, tem os dois empregos, aí é... Aí vira o pai do Cris, né? Aí é por isso que ele tá morando em Mônaco, né? Nossa. Até com um castelo lá no Principado de Coisa Monte Carlo. linda. Aliás, falando nisso, Fórmula 1, próxima etapa é em Mônaco, hein? Aí, já com o Felipe Já Luiz com o nas Felipe Luiz. arquibancadas. Nos iates. E agora o destaque do Guarani, meu caro Antônio Lupi. Guarani que joga contra o Amazonas e segue a preparação para a partida que acontece no domingo. Daqui a pouco o zagueiro Jonathan Costa, que aliás teve uma lesão bem parecida com a do Neymar na panturrilha e que afastou o atleta do jogo contra 8 anos, mas ele retornou na vitória contra o Barra. Ele vai falar se está bem fisicamente e também os cuidados principalmente com a bola aérea. O Guarani tem sofrido um pouquinho e isso foi tema da coletiva com o zagueirão do Guarani. Roland Garros, com uma atuação iluminada na tarde de ontem, o brasileiro João Fonseca arrancou uma vitória que parecia perdida sobre Dino Prismic, que é o número 72 do mundo. O carioca teve uma virada heróica, hein? E agora terá o confronto com Novak Djokovic amanhã, no período da tarde, provavelmente. O brasileiro, nesse último jogo, estava numa desvantagem de 2-0. Para fechar a partida em 3-2, parciais de 3-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2, 3 horas e 27 de jogo, hein? Então, o Djokovic enfrenta amanhã o grande João Fonseca. E agora o destaque de Fábio Schaiber, até porque tivemos uma rodada agitada de Libertadores da América, de Copa Sul-Americana. Já está lá, hein? Preparadíssimo. Em Sampa, meu. Tudo bem, Fábio Schaiber? Bom dia. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Muito frio em São Paulo, viu, Júlio? Tá gelado por aqui. Falando de Libertadores, o Fluminense venceu ontem o Laguaria da Venezuela por 3-1 e ainda contou com a ajuda do Rivadavia, que bateu o Bolívar fora de casa. O Fluminense está classificado em segundo do Grupo C. Pela Sul-Americana, todos os brasileiros que jogaram ontem venceram. O Atlético Mineiro fez 1-0 para cima do Puerto Cabello, que se classificou em primeiro. O Botafogo venceu o Caracas por 3-1, também está em primeiro. O Vasco fez 3-0 para cima do Barracas, foi para segundo do grupo, vai jogar o play-off. Assim como o Bragantino, que venceu o Carabobo por 2-0 e vai ter que jogar o play-off também, esperando o adversário que vem da Libertadores. Carlos Eduardo de Freitas tomando choque pra todo lado hoje, hein? Caraca, Pelo amor de Deus. Né? Hoje Tudo tô bem, energizado, cara. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvinte CBN. Cara, que quinta-feira agitada, né? Essa, envolvendo aí a situação do Neymar. Até no nosso café nós falávamos, né? Eu acho que se fosse qualquer jogador menos o Neymar, já seria cortado, né? Porque 3 semanas de recuperação, eventualmente pode perder aí a estreia da Copa do Mundo. Um jogador comum, não sei se ficaria com a seleção brasileira. Mas sendo o Neymar, tem aí uma paciência, né? Em 98 o Romário caiu por muito menos, né? Depois, algum tempo, ele chegou a jogar um amistoso pelo Flamengo na ocasião. Mas boa sorte aí ao Neymar, que ele possa se recuperar bem e em tempo de disputar a Copa, mas evidentemente fica aí sob risco. E com relação aos nossos, hoje tem o Palmeiras, né? Que tomar. Aliás, ele já está na casa, hein? Ah, Palmeiras. Será que com dose de sofrimento? Acredito que não, mas é bom tomar um certo cuidado aí que o Palmeiras não flerte com o perigo e consiga uma vitória tranquila que possa avançar com todo conforto a próxima fase da Copa Libertadores de América.
Muito bem, convidando você a participar aí do nosso WhatsApp 99186-9070, 99186-9070. Fique à vontade para participar e interagir aqui com a gente durante o nosso CBN Esportes, que tem trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Deep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h16. CBN Esportes Campinas. Seu mês de maio está prestes a ficar mais interessante. Mini JCW Countryman All 4, para quem quer o mundo todo, não só a cidade. 439.990 à vista ou entrada de 262 mil e 24 parcelas de 7.691, mais taxa 0%. Mini Germânica, o seu está aqui. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Você está com fome? O Giovanetti Dom Pedro está no iFood esperando o seu pedido. Tem lanche, prato feito, petisco, sobremesa, bebida, tudo com aquela tradicional qualidade que você já conhece. Atendemos Alphaville, Mansões Santo Antônio, Parque Primavera, Barão Geraldo, Paulínia e região. Faça seu pedido agora. É só abrir o app do iFood e buscar por Giovanetti Dom Pedro. Giovanetti, historicamente o melhor. Chegando com informações do trânsito, Mário Quintino aqui no CBN Esportes. Tudo bem? Bom dia para você, Marião. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo já a atualização da rodovia Anhanguera em Sumaré. A gente está acompanhando um acidente que aconteceu lá no trecho, à altura do quilômetro 110. Para quem vai em direção do interior, tem pelo menos 2 quilômetros de lentidão na pista expressa. Foi uma colisão entre um carro e um caminhão. Inclusive, uma pessoa sofreu ali ferimentos moderados, segundo informações da Autoban. Quem puder ali pelo trecho, dá para seguir também pela pista marginal ou então acessar a rodovia Anhanguera mais à frente através da região do quilômetro 112. No sentido da capital paulista, a movimentação é maior na passagem por Jundiaí, região do quilômetro 61. Falando também para os nossos ouvintes que seguem já aqui em Campinas, a John Boy Dunlop tem uma ocorrência na altura do Bela Aliança. Para quem vem em direção da região central, atenção um pouco antes da passagem pela rodovia dos Bandeirantes, em direção do Campo Grande, por enquanto sem problemas em toda extensão. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. O Mário volta aqui na programação da CBN, agora 11h18. Trocar Hilux por Hilux é a sua melhor jogada. Aproveite bônus de até R$30 mil na troca da sua Hilux, só na Toyota. CBN Esportes Campinas. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, 11h19. Antônio Lupe chamando. Eu queria abraçar a cidade de Valinhos, que hoje completa 130 anos. Temos uma audiência fantástica lá em Valinhos. Hoje está ficando um pouquinho mais velha. Berço, um reduto de palmeirenses. Então, quem for de Valinhos e estiver curtindo o CBN Esportes, pode mandar mensagem. Qual que é o WhatsApp daqui mesmo? 99186-9070. Parabéns à população de Valinhos, que nos abraça e hoje comemora mais um ano de vida. Aliás, domingo estarei lá no Tombo da Polenta. E, aliás, lá em casa temos um valinhense, né? O Arthurzinho é valinhense. Então, Arthur é? É, valinhense, Nasceu não é campineiro. É mesmo? Pois é, você vê que Olha coisa. só, essa daqui me pegou. É, surpresa. Surpresa. Cara, eu adoro Valinhos, né, cara. Eu adoro Valinhos. Eu mudei minha vida pra Valinhos. Sim, é uma cidade muito segura. Muito gostosa. Muito boa, muito mais barata do que Campinas, inclusive. É isso aí, Grande Valinhos. Monte Sagrado. Nossa. Vamos lá falar de seleção brasileira. Falando de seleção brasileira rapidamente. Aliás, nós temos sonoras, né? Diretamente da Granja Comari. Isso, nós temos sonoras. Vamos falar de Neymar? Vamos falar de Neymar. Chama o médico aí, então. Até porque, ó, primeiro ponto sobre a situação do Neymar, antes de todas as informações, é que na minha avaliação,
O Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, foi muito claro sobre a lesão grau 2 na panturrilha. A CBF foi muito transparente. Se é um ponto positivo, a gente cobra muito isso da CBF. Acho que ela foi muito clara sobre o que está acontecendo, sobre o plano de contar com o Neymar. Está fora dos amistosos, possivelmente perde a estreia contra Marrocos, deve voltar na segunda rodada. Agora o Santos. O que o Santos fez foi uma vergonha. Porque o coordenador de núcleo de saúde do Santos, o Rodrigo Zogaibi, ele deu uma entrevista onde ele disse que era só um edema, que o Neymar estaria pronto no dia 27. E aí você tem dois caminhos. Ou o Santos mentiu, ou omitiu, para, de repente, impulsionar aí a convocação do Neymar, ou não tornar isso um problema que seria que pesaria na avaliação do Ancelotti. Ou o ponto 2, que aí é mais grave ainda. O Santos avaliou o cara errado. Né? Então, assim, ou o Santos omitiu, ou o Santos fez uma avaliação errada sobre a condição física do Neymar. Vamos ouvir, então, o médico Rodrigo Lasmar explicando a condição clínica depois dos exames de ontem. Atualização sobre o jogador Neymar. Ele se apresentou ontem aqui na Granja Comari, ele fez todos os exames médicos, os exames complementares e terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. Tá? O atleta ele segue em tratamento, a nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado. Claro, conosco ele está em tratamento intensivo, a gente tem condição de avaliar dia a dia essa evolução, mas a expectativa, a princípio, é essa. Pois é, então aí o Rodrigo Lasmar, muito renomado, né, em relação a avaliações médicas, né, é o principal médico hoje do futebol brasileiro. E claro que rapidamente esse assunto tomou, né, toda a imprensa, toda a repercussão envolvendo a seleção brasileira, até a informação do GE. Globo. Mais um jogador está chegando, um helicóptero chegando na Granja Comari, está ouvindo aí. A informação do GE. Globo é que o Neymar não será cortado. O corte não está em avaliação neste momento, que a CBF já definiu que o Neymar será tratado nas próximas 3 semanas, perde os amistosos. Acho muito difícil jogar contra Marrocos, mas num cenário otimista estaria à disposição a partir do jogo contra Haiti, né? E depois o jogo contra a Escócia. Casimiro, capitão da seleção brasileira, um dos capitães, né, uma das lideranças, claro, falou sobre esse tema também envolvendo o Neymar Júnior. Bom, para passar para as pessoas, principalmente dos que vêm a primeira vez, né, que desfrutem do momento, que seja um momento único, que é uma competição única, da grandeza da competição, sem dúvida tem a oportunidade de marcar o seu nome na história do futebol brasileiro. Então acho que é um dos pontos assim mais importantes e como eu respondi na outras, se todo mundo tivesse perguntado acho que para 99% dos homens quando era criança, se pudesse ter a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, todo mundo queria jogar. Então acho que desfrute do momento, né? E a outra é minha terceira, então claro que já passei por muitas coisas na Copa do Mundo, mas a gente sabe que sempre futebol é uma surpresa, né? Todos os jogos são um diferente do outro, então claro que já joguei bastante jogos de Copa do Mundo, já joguei bastante jogos dessa grandeza, mas a gente sabe que ali na Copa do Mundo é sempre os detalhes, né? Então fique muito atento nos detalhes, principalmente relembrando da última Copa, a gente sofreu um chute no gol e acabamos sendo eliminados para a Croácia, então que fique muito atento aos mínimos detalhes, que é muito importante para uma Copa do Mundo, que o futebol hoje em dia está muito detalhe. A questão do Neymar foi até legal o doutor vir aqui já para não ficar tanta pergunta em cima do Neymar, né? Porque a gente sabe da grandeza do Neymar. Acho que o doutor já deixou bem claro qual é a evolução dele, acho que a gente tem que respeitar. Claro que nenhum jogador gosta de estar lesionado, mas tomara que o Neymar e todos os jogadores estejam saudável para jogar os jogos, que a gente sabe que precisamos de todos os jogadores, né? Então, acho que o doutor já deixou bem claro que a evolução vai dia após dia e a gente tá aguardando ansiosamente todos os jogadores disponíveis, assim como os jogadores também que vão jogar a final da Champions. Então, todos os jogadores aqui são importantes como o Neymar. Tá, então, a palavra do Casemiro,
que é uma das lideranças aí desse grupo, né? Jogador do Manchester, ex-jogador agora, né? Triste. Ex-jogador do Manchester United, fez uma grande temporada do Casemiro. É um cara muito experiente, né? Muito vivido de Copa do Mundo. É claro, próximo do Neymar também. Agora, Carlão de Freitas, é torcer para que a recuperação seja muito boa. O Neymar vai precisar se dedicar muito para conseguir chegar bem na Copa, e é claro que isso preocupa muito, porque acho que a expectativa do Carlo Ancelotti era avaliar durante essa pré-Copa, né, em que condições o Neymar chegaria. Né? Cara, não deixa de ser um balde de água fria, sinceramente, porque eu, na condição, comentando, a gente tem que estar, falar de uma maneira racional, mas eu sou um fã do Neymar, eu tinha muita expectativa. Como torcedor da seleção brasileira, gostaria muito de ver o Neymar brilhando na Copa do Mundo, entendendo que ele não vive o melhor momento técnico, entendendo que ele não vive o melhor momento físico, mas como torcedor sempre fica aquela esperança que o craque vai desabrochar. E eu, sinceramente, depois dessa notícia, eu acho que, para mim, vai ser complicado. Como torcedor, eu acho difícil a recuperação do Neymar, porque é uma lesão muito ruim, muito complicada. 3 semanas, até ele atingir um estágio físico digno para a Copa do Mundo, é muito difícil. Eu até disse no meu destaque, eu acho que se fosse um jogador normal, eu digo assim, um jogador menos estelar, como é o Neymar, eu acho que a CBF iria, sim, claro, cuidar, tratar, mas com a iminência de um corte. Sendo o Neymar, existe sim todo um carinho, existe todo um cuidado, porque não é um jogador comum, né? Felizmente para alguns, infelizmente para outros, o Neymar ele merece sim um tratamento diferenciado, e ele tem esse tratamento, né? Graças à competência dele, graças à qualidade futebolística que ele tem. Mas eu acho muito difícil, eu acho que compromete. Talvez nem seja cortado realmente, Júlio, mas compromete a participação do Neymar na Copa do Mundo, sem dúvida alguma, porque panturrilha, cara, essas lesões, panturrilha, lesão na coxa, essas lesões musculares, cara, isso arrebenta qualquer atleta, ainda mais um atleta de alto rendimento como é o jogador de futebol. Espero que não seja cortado, mas eu acho que compromete sim o desempenho do Neymar na Copa do Mundo. E aí, Fábio Scheibe, como é que você reage a essa informação envolvendo o Neymar e a seleção brasileira? Era algo que estava preocupando bastante, né? Principalmente a seleção brasileira, né? Teve essa idas e vindas aí com os exames do Santos também, que ficou muito, concordo com você, ficou muito chata a situação para o Santos também. Não sabe se foi algo já pensado ou justamente um erro primário até dos médicos santistas, dos dirigentes santistas, tentando também uma convocação do Neymar. Mas a questão é que o Neymar chega um degrau abaixo do resto do grupo, né? O grupo vai começar a treinar agora, começar os treinos físicos, vai estar num patamar, num estágio totalmente diferenciado, e o Neymar vai ter que se recuperar de contusão para aí sim começar essa parte física que ele, nos últimos anos, tem lidado com muitos problemas, né? Então é uma situação complicada. Essas 3 semanas aí a gente sabe que podem ser definitivas. O Brasil pode até trocar, o Brasil e qualquer seleção de atletas até um dia antes. Creio que a CBF vai esperar até o máximo, se ver que realmente não terá como curá-lo até a próxima fase da Copa do Mundo. O Neymar pode ser cortado, por que não, um dia antes da abertura da Copa do Mundo, né? Tem esse prazo, então vale monitorar, né? Claro que aí a CBF vai passo a passo acompanhar a evolução Júlio, do Neymar. Imagino que seja o João Pedro, caso o Neymar não tenha condições. Imagino que seja ele chamado. Eu estava até conversando com o Lupe sobre esse assunto do Neymar, né? Nem vou entrar nesse assunto de extracampo e tal, mas como a reta final de carreira do Neymar, muito difícil, né? Muitas lesões, ele não consegue ter uma regularidade. Quando ele tem uma regularidade, é muito complicado ele não sair desta regularidade lesionado, como foi contra o Santos, né? Porque nos últimos jogos eu acho que ele desfalcou poucas vezes o Santos, né? E até para ser poupado, até pelo controle de carga, mas realmente as lesões no joelho, as lesões musculares arrebentaram essa reta final de carreira do Neymar, e agora compromete, mesmo ele permanecendo na seleção brasileira, compromete mais uma Copa do Mundo. O Neymar é um jogador extraclasse, mas ele não chegou saudável em nenhuma Copa do Mundo, nenhuma, é incrível isso. 14 acontece o que aconteceu lá com o Súniga, 18 ele chega com o metatarso arrebentado,
22 ele também não chega na plenitude, apesar de ter feito um jogo muito bom contra a Croácia. E agora ele vai para a 4ª Copa do Mundo. Ainda não é confirmada a presença dele na Copa, mas se ele for para a Copa também, ele não chega em 100% da sua condição. É impressionante como nível mundial, né, nível Copa do Mundo, o Neymar foi prejudicado em virtude das lesões. Posso falar só uma situação aqui? Lembra que deu todo aquele rolo da substituição do Neymar contra o Coritiba? Sim. Cara, já tava machucado. Há males que vem pra bem. Há males que vem pro bem, porque se ele termina aquele Aí jogo, estoura tudo. aí poderia ser uma lesão de grau 3, aí você tchau. põe 2 meses, 3 meses, 1 mês de DM. Então, talvez o 4º árbitro da partida contra e o César Sampaio e todo o staff do técnico Cuca tenham dado uma chance pro Neymar de jogar a Copa do Mundo. Porque se ele termina o jogo, ele poderia ter estourado ainda mais. Eu acho que agora eu não sou médico, não sou fisioterapeuta, mas eu sou catedrático em lesão. Eu sei, né? Eu acho que agora acho que 2 semanas de fisioterapia, né? Claro, com um pequeno fortalecimento. Ontem ele fez bicicleta e tal. E aí acho que a última semana é dedicada à transição, né? A transição, ela como é, Lupe? Você que já viveu em clubes de futebol, Vamos lá. Você coloca o cara em ritmo em jogo, movimento de Seja jogo. rápido, que tem um repórter CBN. A transição é o seguinte, o cara, pelo menos que eu observo, o cara terminou ali toda a questão de fisioterapia, daqueles choquinhos e tudo Sim. mais, ele vai pro campo, ele não participa do treino, ele não participa das mesmas atividades que o elenco Mas ele normal. faz movimentações Ele faz de jogo. movimentação, trabalha ali com o fisioterapeuta, com o preparador físico, exercícios específicos. Se ele não sentir nenhum incômodo, Aí- aos poucos ele vai sendo inserido nos treinamentos. O primeiro Mas é jogo isso. ficou ruim pro Neymar. Eu acho que a primeira fase ele não joga. Não, eu acho que tem uma chance, sim. Vai depender da recuperação, cara. Porque cada jogador reage de um jeito, né? 11 horas e 32 minutos. Daqui a pouco a gente volta trazendo informações de Libertadores e o futebol campineiro. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Quinta-feira, 28 de maio de 2026, 72,1% das pessoas ouvidas numa pesquisa da Unifesp sobre vacinas afirmam aderir às campanhas. Já quase 28% disseram ter dúvidas sobre tomar os imunizantes. O Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência da instituição fez 1.500 entrevistas com homens e mulheres no período de 26 de fevereiro a 1º de março. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Em entrevista à CBN, o coordenador do Centro de Estudos, Pedro Arantes, afirmou que antes da pandemia de Covid-19, o Brasil chegava a registrar índices de adesão de 95%. Na lista de fatores que têm influenciado a população, apareceram questões ideológicas e religiosas. Em relação à vacina contra a dengue, 65% das pessoas de esquerda pretendem tomar o imunizante imediatamente. No caso do público de direita, o índice cai para 46,2%. Já entre católicos, a intenção imediata de vacinação chega a 60,4% contra 51,1% dos evangélicos. Um engenheiro de software do Google é acusado de usar dados internos para lucrar mais de $1 milhão em um site de apostas. O funcionário da Big Tech responde a um processo por fraude e lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Os investigadores afirmam que o homem usou o acesso a um sistema do Google para acertar que o rapper americano David seria a pessoa mais pesquisada no site em 2025.
O cantor é acusado do assassinato de uma adolescente e permanece preso enquanto aguarda o desenrolar do processo judicial. David nega a acusação. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. « 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. O SUV que redefine o futuro chegou na Omoda Jayco Germânica. Omoda 5 Prestige com supervalorização do seu usado, 60% de entrada e saldo em 36 vezes com taxa zero. E o Jayco 7 Elite, o híbrido plug-in mais desejado do momento, por R$ 189.990 com supervalorização no seu usado ou taxa zero. Passe na Omoda Jayco Germânica. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Muito bem, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Vamos falar de Libertadores da América. Ontem tivemos a derrota do Corinthians. Hoje tem Palmeiras em campo, hein, Bruno Faria? O Corinthians já estava classificado para as oitavas de final da Libertadores e já tinha inclusive assegurado o primeiro lugar de sua chave. Nem por isso a torcida que foi à Neoquímica Arena não tinha expectativas maiores do que aquilo que acabou vendo no estádio. Uma derrota por 2-0 para o Platense da Argentina. O primeiro revés da equipe na Libertadores. O Timão sofreu um gol de pênalti no primeiro tempo e um outro no segundo tempo. O técnico Fernando Diniz não entra naquela de uma noite para esquecer ou para ignorar, já que o time tinha uma condição confortável no campeonato. Pelo contrário, é uma noite para lembrar, quando os jogos voltarem a valer muito para o Corinthians. Muito decepcionado. O time jogou mal. Não é uma coisa que questão de preocupar. Eu me preocuparia se isso fosse uma rotina do time. Né? É obviamente que eu não gostei. E no fundo eu quero aproveitar esse jogo para ser uma chance da gente melhorar coisas que a gente precisa melhorar. O Palmeiras decide nesta quinta-feira sua classificação para as oitavas de final da Libertadores. O Verdão joga às 19 horas no Allianz Parque contra o Júnior Barranquilla da Colômbia, que já está eliminado da Libertadores. Um empate classifica o Palmeiras. Se perder, o Verdão ainda pode jogar as oitavas de final. Basta o Sporting Cristal não vencer o Cerro Porteño no jogo que acontece no mesmo horário. Já o Santos vai disputar no segundo semestre os play-offs para tentar chegar às oitavas de final da Sul-Americana. Com a vitória do Vasco sobre o Barraca Central da Argentina nesta quarta-feira, ficou confirmado que o Santos terá a pior campanha dentre os segundos colocados classificados para esses playoffs. E por isso vai enfrentar o melhor terceiro colocado da Libertadores, que vai ser, entre aspas, rebaixado para jogar a Sul-Americana neste segundo semestre. Neste momento, quem tem a melhor campanha dentre os terceiros colocados da Libertadores é a Universidade Central da Venezuela. A depender dos jogos desta quinta-feira, esta condição pode passar para o Cruzeiro ou para o Sporting Cristal do Peru. Já o São Paulo, que já está garantido nas oitavas de final da Sul-Americana, porque se classificou em primeiro lugar, teve como notícia mais importante desta quarta uma notícia de bastidores. O presidente Harry Macis se reuniu com o empresário Diego Fernandes, famoso por ter intermediado a contratação de Carlo Ancelotti pela seleção brasileira. A pauta foi o caminho para, quem sabe, no futuro, transformar o clube em uma sociedade anônima do futebol. De São Paulo, Leonardo Dai.
Obrigado, Dai. Perdão, né? Chamei Bruno Faria, Leonardo Dai com as informações, sempre muito preciso. Carlão, Lupe, Fábio Scheib, me falaram certa vez que a questão emocional do Hugo Souza poderia ser até um ponto que ele precisaria melhorar, né? Desde o Flamengo, às vezes o Hugo Souza acaba se abalando com algumas notícias. Vocês acham que a não convocação mexeu com ele? Porque ontem foi uma atuação desastrosa do goleiro corintiano. Ai, cara, a decepção fica, né? Isso é normal. O Hugo fez parte do processo, né, de trabalho, do ciclo, né, do Carlo Ancelotti, mesmo sendo pouco tempo, mas o Hugo Souza foi convocado em algumas situações. Ele tinha, evidentemente, a esperança. Agora, pro dia a dia, até porque o Hugo, cara, ele já passou por tantos perrengues, né? Assim, foi tantas vezes cobrado no Flamengo, foi emprestado para o futebol português, ele chega no Corinthians mais ou menos pós-Cássio, né? Ou seja, imagina o tamanho da cobrança, e ele deu conta do recado. Eu acho que as falhas que ele vem tendo, principalmente no jogo de ontem contra o Platense, eu quero acreditar que não tem a ver com a decepção, até por essa casca que o Hugo Souza adquiriu, né, mesmo tendo uma pouca idade, mas é um cara muito experiente, né, e eu acho que não foi falha mesmo por falta de qualidade no instante, né, porque o Hugo é um goleiro selecionável. Acho que não, eu acho que... Mas a atuação coletiva foi ruim ontem, né? E outra, né, Júlio, cara, ontem eu estava acompanhando alguns programas esportivos e eu concordei com um parceiro de imprensa. Cara, é muito jogo, né, Júlio? É muito jogo. O calendário desse ano aqui foi um calendário apertado, né? E, cara, é impossível um jogador permanecer, principalmente a questão mental. Acho que fisicamente o cara até dá conta do recado, até por ser atleta, mas mental, o cara não suporta. É um jogo decisivo na quarta, um jogo mais que decisivo no domingo. Aí, de repente, tem uma Libertadores, como teve ontem, o Corinthians, entre aspas, muito confortável. Eu acho que inconscientemente o cara também entra nessa zona de conforto e acaba não se dedicando como deveria se dedicar. Então eu acho que às vezes a gente tem que ser o torcedor, não, porque o torcedor é passional, mas eu acho que às vezes a gente tem que ter um pouquinho assim de comedimento, não já descer a marretada no cara. Não jogou mal, faz parte, né? A gente pega o Flamengo, que fez uma partida infeliz contra o Palmeiras, já ganhou, já recuperou. Então eu acho que esse calendário apertado contribui também em alguns momentos para as falhas de alguns profissionais, e eu coloco isso mais ou menos o que tem acontecido com o Hugo Souza. Creio que a seleção não abalou, não. E hoje teremos o Palmeiras em campo, caro Fábio Scheib. O Palmeiras buscando essa classificação, né, Julio? Vem de derrota para o Cerro Porteño na semana passada jogando em casa. Hoje, mais uma vez, joga no Allianz Parque, enfrenta o Júnior Barranquilla, que já está eliminado da Libertadores, mas tenta uma vaga aí nos playoffs da Sul-Americana. Júnior Barranquilla, que chegou na final do Campeonato Colombiano, faz a final contra o Atlético Nacional. E o Palmeiras chega empolgado com a vitória de 3-0 para cima do... Chega empolgado, né? Aliás, não foi ou não. É isso. Falou do Mengão. Velho. Palmeiras hoje é às 7 horas da noite, né? Contra o Júnior Barranquilla em casa. Ô, Júlio, o negócio buscando aí a liderança do grupo. Do grupo, o Cerro joga contra o Sporting Cristal em casa também, né? Então, pro Palmeiras ser líder, tem que vencer e torcer pro Cerro perder, né? Porque eu acho que no... Não, se bem que o Cerro tem 2 gols de saldo, né? Então talvez uma vitória mínima do Palmeiras é suficiente. Direto, né? O primeiro. Confronto direto. O Palmeiras perde, né? Com o Cerro e perdeu em casa. Então aí ele tem que ganhar. E torcer pro Sporting Cristal ganhar do Cerro Porteño. Só voltar ao assunto Hugo Souza, foi o que eu falei hoje cedo lá no Bom Dia Cidade. Não conversei com o Ancelotti, tá? Mas eu acho que a questão do trabalho... Apesar de ele ter ligado pra você... não atendeu. São 2 pessoas que eu não atendo hoje. Ele e o outro, você sabe quem que tá bloqueado. Mas o Ancelotti... Eu acho que a não convocação do goleiro Hugo Souza, que é um especialista em pegar pênaltis e tudo mais, só que hoje o pessoal tem cobrado e muito trabalho com os pés. E desde Flamengo, da base do Flamengo, você se lembra quando ele surgiu no Flamengo, ele se complicava toda vez que tinha que sair jogando com os pés. E o Fernando Diniz cobra isso e todo mundo sabe. Então talvez o Hugo tenha que focar um pouquinho nos treinamentos essa questão do trabalho com os pés, porque senão... ele não vai ter sucesso em futebol europeu, ele vai ter dificuldade nesse trabalho com o Diniz e ficando fora de convocações aí para a Copa do Mundo. Essa coisa, o futebol, ele mudou demais, né, cara? Quando que você iria avaliar um goleiro por causa da qualidade com os pés, né? E hoje, realmente, é essencial. E eu não fujo disso, não. Eu acho que o goleiro ele tem que ter essa qualidade, sim.
porque ele faz parte, né, dos 11, né, podemos dizer, né? E o cara que tem a deficiência com os pés, o goleiro que não tem essa qualidade, ele sofre muito, como o Hugo sofre, o Cássio sofre, o Fábio, vez em quando, também ele acaba dando umas pichotadas, ao contrário do Everson, né, que esse é... Do Atlético Mineiro, eu acho que é o melhor do Brasil com os pés. O Rogério Ceni era muito bom nesse tipo de jogada. O contemporâneo do Rogério Marcos já tinha dificuldades, né? Mas quem diria hoje, no critério de avaliação do goleiro, a qualidade com os pés, e realmente é essencial, faz parte. 11h45, daqui a pouco a gente volta com informações do futebol campineiro. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Hoje é dia de super terça no Iga Atacado com ofertas especiais. Confira. Filezinho de frango sadia congelado 1 kg, R$19,90. Molho de tomate Sapori tradicional sachê 300 gramas, 98 centavos. Macarrão talharim massa leve resfriado 500 gramas, R$8,98. Sabonete Dove original branco 90 gramas, R$3,59. Corra, ofertas válidas somente para hoje, 26 de maio. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Saquarema, no Rio de Janeiro, é o local de preparação do Brasil para a Liga das Nações. Porém, o Brasil vai ter companhia. O Irã vai treinar no Brasil, também no principal centro de treinamentos da seleção brasileira. Inclusive, alguns jogos treinos serão marcados entre Brasil e Irã antes da VNL. Brasil e Irã se preparando no mesmo local para a Liga das Nações, que começa no mês de junho. O SUV que redefine o futuro chegou na Omoda Jayco Germânica. Omoda 5 Prestige com supervalorização do seu usado, 60% de entrada e saldo em 36 vezes com taxa zero. E o Jayco 7 Elite, o híbrido plug-in mais desejado do momento, por R$ 189.990 com supervalorização no seu usado ou taxa zero. Passe na Omoda Jayco Germânica. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Atenção! Evento 100% gratuito em Campinas. É neste sábado no Largo do Rosário, a partir das 10 da manhã. Você não pode perder o Festival do Rádio e da TV. Todas as emissoras de rádio e TV juntas, com diversas atrações, Espaço Kids e muita música com Exalta Samba, Catinguelê, Sami Rico, Tuta Guedes, Sampa Crio e muito mais. É neste sábado no Largo do Rosário. Te esperamos lá. Realização AESP. Apoio CBN Campinas. A Óticas Ipanema e a Zeiss lançaram a promoção que vai movimentar a cidade. Na compra de um par de lentes Zeiss individual, você ganha mais 2 pares grátis. Isso mesmo, pague 1 e leve 3. É mais economia, mais tecnologia e muito mais vantagem para você. E ainda tem lentes Zeiss multifocais a partir de 10 vezes de R$ 69,90. Corra agora para as Óticas Ipanema, no centro de Campinas e Cambuí. Diga que ouviu esse anúncio e aproveite. Óticas Ipanema e Zeiss. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 49 minutos, vamos lá atualizar informações do futebol campineiro. Todos querem saber, Antônio Lupi, alguma definição em relação ao novo professor da Ponte ou não? Ainda não, Júlio, a Ponte segue sem treinador. Alguns nomes foram citados, a gente já falou aqui sobre Humberto Louser, sobre Gilson Kleina, Alan Al, quem mais? Claudinei Oliveira. Porém, Júlio, o que preocupa os profissionais
São nomes que foram debatidos, né, até internamente entre os responsáveis pelo departamento de futebol. Mas a Ponte, ela vive um cenário financeiro caótico e todo mundo sabe o que a Ponte está vivendo. Então, esses profissionais também têm um certo temor, um receio em assumir. Dois nomes estão na pauta, né? O Márcio Zanardi, que inclusive trabalhou no Figueirense no início da temporada, e o Danilo. Danilo é São Paulo, ex-Corinthians, meio-campista, que assim que pendurou as chuteiras, assumiu aí alguns trabalhos como treinador, foi treinador de base do Corinthians e recentemente estava no Pouso Alegre. Pouso Alegre fez até uma campanha interessante no Campeonato Mineiro, então são dois nomes, só que também são nomes que aí estão querendo alguma garantia financeira para trabalhar na Ponte. É uma situação difícil, a Ponte ela teve a rescisão de contrato com o Rodrigo na segunda-feira, né? O Rodrigo entregou o cargo, na terça ela anunciou oficialmente. Quarta, hoje é quinta, tem sexta, sábado, domingo e um jogo contra o Botafogo na segunda-feira, dia 1º de junho, às 7 horas da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Caso a Ponte não encontre ou não tenha o lograr êxito com qualquer treinador, a Ponte regularizou o Edson Boaro, o Abobrão, que é membro da comissão permanente da comissão técnica da Ponte. E aí, se ninguém aceitar ou se a Ponte não chegar um desfecho positivo com algum treinador, vai o Edson Boaro para a beira do campo no duelo contra o Pantera lá de Ribeirão Preto. É uma situação que preocupa, o torcedor também já está preocupado, sabe que tem esses problemas, sabe que esses problemas impedem a contratação de um treinador, mas o torcedor é movido a paixão, ele está preocupado com quem vai assumir a equipe. A janela está fechada, não tem reforços e esse é o cenário da Ponte Preta que às 11h52 da quinta-feira, dia 28, ainda não tem técnico. Eu desconfio que esteja entre Zanardi e Danilo. E possivelmente um desses aí vai comandar a Ponte. Fato é que o Boaro já está aí trabalhando porque é uma luta contra o relógio agora, uma corrida contra o relógio, Carlão. Júlio, destes dois nomes, até me surpreendeu o nome do Zanardi, porque o Zanardi é um cara, né, dessas caras novas, né, que estão aparecendo, Zanardi, Catalá, Carpini, né, esses treinadores aí de 5 anos pra cá. O Zanardi é um cara conceituado, né, e não sei se a Ponte, neste momento, a condição financeira da Ponte interessaria ao Zanardi, né. O Danilo já é diferente, o Danilo já se encaixa naquilo que eu tenho falado. É um treinador em início de carreira, é um treinador que busca projeção, é um treinador que, devido à carreira vitoriosa que teve como atleta de futebol, ele tem uma condição financeira legal, interessante, confortável. Então acho que ele teria aí esse desejo e poderia aceitar este desafio. O Danilo se encaixaria neste perfil. Não sei se seria o nome ideal para este momento que a Ponte vive, para tentar tranquilizar o vestiário, para tentar trucar a diretoria, para dar aí alguma ajuda financeira para o grupo. Não sei se ele teria esta capacidade, porque é algo muito novo na vida do Danilo, né? Como acho que na vida de qualquer treinador que assumir a Ponte Preta. Mas aquele perfil que eu disse, né, um cara com a situação financeira estabilizada, um cara que quer alçar novos voos na carreira, ou voos mais altos, eu acho que para o Danilo se encaixaria. Mas o rojão é muito grande, né, cara? Não sei se o Danilo teria hoje, pela falta de experiência como treinador, conseguiria segurar, porque para trabalhar na Ponte hoje não basta ser treinador. Eu acho que o que menos você precisa é o conhecimento futebolístico. Você precisa ter um psicólogo, um motivador, hora ou outra um cara do banco para emprestar dinheiro, né? E em alguns momentos ser treinador de futebol. Mas o Danilo, dentro desse meu pensamento, ele se encaixa, mas como o treinador nesta situação da Ponte, não sei se seria o nome ideal. Enquanto isso, vai aí o Edson Boaro, que é o cara da comissão permanente. Pois é, Fábio Chaib, o Danilo é um é um nome que é muito conhecido pelo que ele fez como jogador, mas está buscando também ascensão como técnico, a oportunidade. Do outro lado, o Zanardi é um técnico um pouquinho mais experiente, mas também da nova geração. Pelo menos em termos de perfil, a Ponte
já tá ajustando, afinando a lista, agora precisa correr contra o tempo para bater esse martelo, né? Sigo o Carlão nessa aí também. O Danilo, acho que com um time mais ajeitado, né, fora de campo, fora das 4 linhas ali também, ele poderia fazer um bom trabalho, conhece bastante futebol, está começando a carreira como treinador, mas nessa turbulência que está a Ponte, nesse turbilhão que está a Ponte também, a gente sabe que o Danilo não vai ter as totais condições para poder fazer um bom trabalho, né? Assim como qualquer treinador que chegar, infelizmente a situação da Ponte a gente sabe que é muito complicada fora de campo. O Zanardi é um cara que conhece bastante, né? Conhece a Série B bastante, Série C também ali, um treinador que foi muito bem no São Bernardo, já estranhou também no tempo que ele saiu do São Bernardo, depois acabou não encontrando um lugar onde possa fazer um bom trabalho, mas agora esse desafio também mostraria a ele que ele tem condições de estar no cenário nacional outra vez, pegando a Ponte Preta nessas condições. Se fizesse um bom trabalho, conseguiria livrar a Ponte do rebaixamento neste momento, seria também muito bem, daria um salto maior na carreira. Então acho que o Zanardi poderia cair muito bem, mas entre os dois, para mim, eu escolheria o Zanardi, caso ele aceite as condições financeiras da Ponte, né? É isso. Vamos aguardar, estaremos monitorando ainda nos próximos dias para saber, né, se teremos alguma novidade em relação ao novo técnico. Passando para o Guarani, meu caro Antônio Lupe, novidades no Bugre? Como é que foi amanhã dessa quinta-feira no Brinco de Ouro? Hoje teve coletiva com o zagueiro Jonathan Costa, ele que foi a titular absoluto até a partida contra o Ituano, teve uma lesãozinha também de panturrilha, caso bem semelhante, né? Provavelmente semelhante à do Neymar, mas já está recuperado, jogou contra o Barra e falou sobre esse momento que o Guarani vem atravessando na Série C e também a questão da bola parada, que tem sido uma situação aí que o técnico Hélio Cizenando tem trabalhado bastante com o elenco do Bugre. Independente de quem jogar ali, claro que a gente tem um entrosamento, jogamos mais, né, com a lesão do Donato, assim. A gente pegou uma sequência, conseguimos entrosar o mais rápido possível, né? Como tem o Rafa também, tem bastante zagueiros de qualidade. Então acho que a gente conseguiu encaixar o Maurício ali e estamos conseguindo dar sequência, né? Eu acho que não tem prioridade, assim, mas a gente conseguiu dar liga e estamos mantendo firme aí. Oi, Jonathan, tudo bem? Eu sou o Antônio Lupe, da Rádio CBN aqui de Campinas. Você vinha de uma sequência atuando todos os jogos, né? E teve um pequeno problema na panturrilha que precisou se ausentar, acho que na partida contra o Ituano, e já se recuperou, voltou para essa partida. Como é que foi esse período, né, de ter essa lesão? O que aconteceu? E esse retorno, se você se sentiu bem, se algo te incomodou e que pode ser uma preocupação para os próximos jogos do Guarani. Bom dia. Eu tive essa lesão, acho que foi em 2024, no Avaí, né? Então tive uma lesão, acho que grau 2 na época. E com as sequências dos jogos, muitos jogos, então acabou dando uma pesada. Aí a gente resolveu comprar o departamento médico, uma comissão, para dar aquela segurada, né? Que eu vim já nessa batida de muitos jogos seguidos, né? E a recuperação foi muito boa. Tem um departamento médico muito bom. E graças a Deus estou 100%, sem dor. O último jogo foi muito bem também, sem dor, sem medicação, sem nada. Então foi bom para mim esse descanso aí. O professor passa todos os jogos para a gente manter concentrado. A gente sabe que bola parada define jogos, né? Como foi aqui contra o Ituano. Mas foi uma fatalidade. A gente vinha muitos jogos sem sofrer gols, em bola parada. Acho que o Ituano foi muito feliz no momento ali, mas a gente continua trabalhando. O último jogo a gente, graças a Deus, não tomou gol, então, de bola parada. Então, esse sempre está evoluindo como o professor pede. Jonathan Costa, hein, de Campinas, começou lá no Paulínia, mas ele não trabalhou com o Fabinho. Não, ele não trabalhou. O Fabinho é 2 anos mais velho. Isso, ele não trabalhou. E o Jonathan Costa deve ser titular no jogo contra o Amazonas no domingo, 4 da tarde. Cara, sabe quem pegou essa geração de Fabinho, a transição? Volante. Gabriel, Gé Nascimento e Murilão, filho do Jota Jorge. Verdade. É tudo geração do Paulínia. Jota, corintianíssimo. Grandes jogadores do Paulínia. O Jonathan tem sido um jogador muito importante, não só defensivamente. As coisas acontecem mais quando ele está jogando. E agora ofensivamente também, né, Carlão? Tem sido ofensivamente importante. Foi primordial, né? No jogo lá de Santa Catarina, um cara importante, líder.
Eu acho que o fato de ser aqui de Campinas ajuda muito para entender o que é o Guarani, o que significa o Guarani, a responsabilidade que tem o Guarani dentro da Série C do Campeonato Brasileiro, e ele incorporou, né? E até quando ele chegou, ele disse aqui, ó, ao Lupe que é um bugrino e tal, e isso é importante. Ter um cara identificado dentro do grupo. Defensivamente, o Hélio precisa trabalhar. O Guarani teve problemas no início do jogo, notadamente contra o Barra, né? Tanto é que o Kaique fez 2, 3 defesas importantes no período inicial da partida, mas depois o Guarani se recompôs e ofensivamente funcionou, com o Jonathan fazendo aí um gol importante. E é uma das lideranças, né, deste grupo do Guarani. Teve um bom casamento com o Maurício Antônio e é o titular absoluto hoje da zaga bugrina. Gente, hoje, como foi muito corrido com a notícia do Neymar, Libertadores, futebol campineiro, não deu tempo de ler as mensagens aqui, mas amanhã eu dou uma atenção maior para todos vocês no nosso WhatsApp. 4 horas tem Arena, amanhã a gente volta às 11 horas. Um abraço a todos. CBN Esportes.